Amanda, você sabe Oi. qual que é a documentação que você precisa para você fazer um inventário de uma bacia? Inventário de quê? Uma bacia hidrográfica. Eu Mas acho que do é isso. quê? Então, eu também não entendi muito bem, ó. Tá escrito assim, ó. Em estudo, em estudo hidrográficos, as características das bacias são estimadas através das chamadas características fisiográficas, obtidas por meio de mapas geológicos, cobertura, topográficos e fotografias aéreas e de satélites, entre outras informações, supondo que você teria que fazer um inventário das principais características de uma bacia, objetivando um estudo de escoamento superficial, indique a opção que não seria relevante. Aí tem aqui a área da bacia com informações de porcentagens de área permeável e impermeável, declividade da bacia e das Esse é o mais áreas. importante. Declividade? É, para você fazer o estudo de escoamento superficial da bacia, a declividade é o mais importante. Vai, Tá. Aí que tem mais? o uso do solo, permeabilidade e a informação da umidade antecedente, razões e velocidades dos principais rios de rede de drenagem e a precipitação média anual. Qual que é a não é? Que eu, nossa, eu já revirei slide, internet, eu não consigo responder essa pergunta. Peraí, deixa eu ver então. Quantas opções temos aí? São 5, A, B, C, D, E. Isso. Tá, a primeira é permeabilidade. É a área da bacia com informações de porcentagens da área permeável e impermeável. Tá. A B é declividade. A declividade, então, é uma que posso riscar, que ela não vai ser. Exatamente, essa aí é a principal. Porque para você fazer um mapa de escoamento superficial, por exemplo, você precisa ter as curvas de nível, e as curvas de nível vai dar declividade. Porque quanto mais maior a declividade, mais rápido, né, mais forte é o escoamento superficial. Aí tem, então, no caso, a declividade e a vazão e velocidade dos principais rios de rede de drenagem seria quase a mesma coisa, então. Porque dependendo da curva, é o jeito que ele vai escoar mais rápido, não é? Dos rios. Então, as duas eu vou precisar ter. Não necessariamente. Porque o rio, ele não é inclinado, assim, ele não é muito inclinado. Porque se ele for muito inclinado, ele vira uma cachoeira, um negócio assim, entendeu? Ah, entendi. O uso do solo e a permeabilidade e informação de umidade dos antecedentes. Isso é um só, isso aí tudo que você leu. É. Tá, a permeabilidade ela é importante, o uso do solo também. Por quê? Vou te falar o porquê. O uso do solo, se você identifica que a área é urbanizada, né, então isso quer dizer que vai aumentar o escoamento superficial, Aham. né? Então isso seria importante também ter. Quanto mais área impermeável, maior escoamento superficial você tem. Então, tipo, a porcentagem de permeabilidade que você falou na A é importante. Essa permeabilidade e uso do solo que você falou agora também é importante. O que sobrou para nós? A vazão e velocidade dos principais rios e rede de drenagem e a precipitação média anual. Então, esse aí tem coisas na frase que é importante e tem coisas que não. Vazão do rio não influencia no escoamento superficial. Entendeu? Porque eu vou fazer um inventário das principais características de uma bacia, objetivando um estudo de escoamento superficial. Então, eu tenho que pensar que é o escoamento superficial, que Isso. é as coisas que é o que eu preciso, né? Que é o que você precisa, exatamente. Então, para você fazer um escoamento superficial, você não precisa da vazão do rio. E Você a precisa velocidade? do rio, não.
Entendeu? Mas da chuva você precisa, da precipitação você precisaria. Então vai ser essa, porque ele tá falando da vazão e da velocidade dos rios, não da bacia. Exatamente. Então vai Porque ser o essa. escoamento superficial é a água da chuva que Aham. escoa na terra. Entendeu? Entendi. Ela não é a água que escoa no rio. Entendi. Vou pôr então essa aqui mesmo, a letra D. É. E aí depois você me fala. Porque agora eu fiquei curiosa, porque eu colocaria essa, mas só por causa da vazão dos rios e da velocidade do rio, porque a vazão do rio e a velocidade do rio não influencia no escoamento superficial. A rede, sim, você ter marcação da rede de drenagem, ela influencia, porque aí você consegue delimitar a tua bacia. Uhum. Né? E a permeabilidade é importante também, né? Porque o lugar que tiver maior porcentagem de permeabilidade, o escoamento superficial é menor. Entendeu? Entendeu? E a Então, precipitação média anual, ela também é super importante, né? porque é a partir dela que eu vou saber a quantidade que vai chover e se aquela quantidade de chuva vai ser muito escoamento superficial ou não. Então acho que vai ser essa mesma a resposta, não é possível. Eu acho, eu colocaria essa, porque a vazão do rio não é importante para escoamento superficial. Então vai essa mesmo. Fechou. Graças ao bom Deus. Muito obrigado. De nada. Mas depois você me conta. Tá, pode deixar. Agora eu fiquei curiosa. Deixa eu apresentar aqui a nossa telinha, então. O seu trabalho é para amanhã, né? Último dia. Amanhã. Tá. Eu tenho que assistir as últimas 3 aulas, porque minha filha do céu, olha, dia de sexta-feira eu nem te conto como é que tá minha vida. Um dia meu pai quase arrancou a ponta do dedo na retrasada. E nessa agora eu tive uma crise lascada, fui parar no pronto-socorro, nossa, de meu trabalho. Mas crise do quê? Bom Deus. Ansiedade, minha crise é feia. Eu tomo 2 remédios para ansiedade, fora que eu ainda tomo Rivotril quando eu tô muito nervosa, assim, e mesmo assim não resolveu. Nossa. Mas tá bom. Vamos lá. Tá melhor agora. Tô, graças a Deus. Ai, que bom, então. Então, sim, vou te dar um panorama mais ou menos. Que eu falei semana passada de estradas, né? Mas eu falei de modo geral, depois, na hora que você assistir a aula, você vai ver que eu falei só teoria. Quais são os projetos para fazer um projeto de estrada, os estudos que tem que fazer, né? Como que funciona, como que funciona a questão de curva, envolvendo a relação com a topografia. E aí, hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês a começar a calcular como que a gente projeta a curva de concordância, que a gente chama de... que são as curvas das estradas. Né? E a gente chama de curva de concordância na engenharia qualquer curva que tenha nas pontas tangentes, né? Ou seja, a estrada, por exemplo, né, ela vem em linha reta, faz uma curva, depois fica reta de novo. Então, isso a gente chama de curva de concordância. Tanto que se vocês... Eu tô tocando a mão aqui, gente, que tem um calo no meu dedo. Tanto que se vocês olharem no AutoCAD, se ele tiver em português, a opçãozinha que faz um canto retinho, né? A ferramenta lá que faz o comando, que faz o canto retinho ficar curvado, chama concorde, que vem de concordância. Entendeu? Então, vai ser isso que a gente vai calcular hoje. Opa. Tá dando para ver o slide? Tá aparecendo ele aí? Tá. Beleza. Então, na estrada, quando a gente vai projetar a estrada, as curvas de concordância, elas podem ser de 3 tipos. A primeira que a gente chama de curva simples, que é o quê? A gente tem apenas uma curva circular. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, né, como se a estrada ela tivesse essa direção aqui, né, ela vai vir em linha reta. Vou pegar o apontador que vai ficar melhor. Ela vai vir em linha reta
E depois vai ter a curva, que a gente chama de curva de concordância, né? Vai ter essa circular, curva circular, e depois vai ter a tangente. Então, aqui, a curva simples é uma curva só. Então, vai existir um raio aqui, né? Um valor de raio, que eu vou marcar aqui onde ele fica, né? Um valor de raio aqui só. E aqui nós vamos ter apenas um ângulo central. Né? Que quando a gente faz levantamento topográfico, a gente pode lembrar também da deflexão. Né? Então, esse aqui seria o simples. Tem também as curvas compostas, né? Que ela pode ser sem transição, que é quando se utiliza 2 ou mais arcos de curvas de raios diferentes. Então, aqui eu vou circular de vermelho a primeira parte, né? O primeiro arco de curva, aqui, ó. Que ela teria, né, um raio aqui. E agora eu vou circular de verde o segundo arco, aqui, que vai ter um outro valor de raio. Então, essa seria uma curva composta, né, por possuir mais de 2 arcos, só que esses arcos, eles têm raios diferentes. E tem a contransição. Nossa, fiz um risco torto para dedéu. E temos a contransição. A contransição é quando se emprega, a gente chama de radioides. Né? Então, vai ter vários arquinhos aqui, ó, que podem ser de mesmo raio, né? Na concordância dos alinhamentos retos. Os alinhamentos retos seriam esses aqui da ponta. Ó. Então, aqui a gente tem vem reto, né? Faz um arco, aí depois tem um outro arco aqui que tem um tamanho maior, né? Não de raio, mas sim de... A gente chama isso aqui no projeto de estrada de desenvolvimento, né? E aqui um outro. E depois ela fica um alinhamento reto novamente, né? Faz de conta que tá reto aqui, tá? Então, esses arcos aqui a gente pode chamar de radioides também. E aqui é uma imagem como se fosse uma vista, né, frontal de como que ficaria essa estrada. E temos também as curvas reversas, eu ia falar reversas, que é quando duas curvas elas se cruzam, só que em sentidos opostos, né? Mas elas têm o mesmo ponto de tangência em comum. Então, aqui, ó, onde eu fiz um risco vermelho, é o ponto de tangência, tá? Elas têm o mesmo ponto de tangência em comum, ou seja, daqui, dessa interseção, até chegar aqui, vamos supor que tivesse 10 metros, né? E daqui para cá pode ter até 20. Mas o ponto de tangência delas, né, é a mesma, é o mesmo ponto. Então, daqui para cá seria dessa primeira curva e daqui para lá seria o da segunda curva. E aí uma vai fazer a curva para a direita, né? E a outra vai fazer para a esquerda. Podem ter raios diferentes, aí aqui não tem problema. A única coisa que elas vão ter em comum vão ser o ponto de tangência. Então, se o raio for o mesmo das duas, pode ser. Se for diferente também, não tem problema. Mas o ponto de tangência vai ser o mesmo. Né? E aí, o que eu quero... Quais são os parâmetros, né, que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer uma curva? Porque, como eu expliquei na outra aula, quando a gente vai fazer o projeto de estradas, a gente primeiro faz alinhamentos retos, né? Que a gente vai estar fazendo levantamento topográfico para poder fazer essa linha no anteprojeto, no rascunho, né? Então, a gente vai ter esse alinhamento reto, né? Como se aqui fosse uma estaca, né? Eu vou chamar aqui de... Posso até chamar de E1 aqui de E2, né? Estaca 2, e aqui de E3, né? Que seriam as estacas onde eu fiz o meu levantamento topográfico. E aí, a partir disso, eu levo lá para o escritório, sento no meu AutoCAD, e aí eu vou fazer minhas curvas de concordância, né? Vou calcular. Então, quais são os parâmetros aqui, né? Nesses 3
entre esses 3 pontos aqui que vocês vão aprender hoje. Então, a primeira coisa é que se eu prolongar aqui nesse PI meu aqui, é ponto de interseção, né? Que vai ser o ponto onde eu vou fazer a curva. Então, esse aqui é o meu ponto de interseção. Se eu alongar, né, prolongar o alinhamento do meu ponto de interseção, eu vou ter um ângulo que na topografia a gente tem ele como valor de deflexão, né? E aí ele pode ser deflexão para a direita ou deflexão para a esquerda. Aqui, a gente vai dar outro nome para ele quando a gente estiver falando de projeto de estrada. Porque na hora que eu mostrar as fórmulas para vocês que a gente vai usar para os cálculos, lá vai estar como ângulo circular ou ângulo central, tá? Mas só que é esse valor de deflexão que a gente usa. Então, aqui a gente tem o desenho, né, de todos esses pontos que vocês vão... dos parâmetros que a gente vai usar. Então, o PI que eu já falei para vocês ali é o ponto de interseção. Então, é como se fosse a estaquinha aqui lá do meu levantamento topográfico e ela está demarcando, né, o começo ali do lugar onde eu quero fazer essa curva. E agora eu vou projetar essa curva de forma que ela seja segura e que se adeque nesse espaço que eu vou ter. O PC, que vai estar aqui embaixo, ó, ele é meu ponto de curva, ou seja, é aonde começa a minha curva. Tá? Então, tá aqui o sentido do estaqueamento, ó, né, a setinha. Essa setinha aqui, ela representa o sentido do estaqueamento. Então, aonde começar a curva, eu chamo de ponto de curva, é meu PC. O PT aqui é onde finaliza a curva, ó. Então, eu chamo de ponto de tangente. Tá? Então, aqui o PT é ponto de tangente, o PC é ponto de curva, e o PI eu já tinha falado para vocês que é o ponto de interseção. Aí, a distância entre o ponto de interseção, que é o PI, e o ponto PC, eu chamo de tangente, né? Que vai ser esse Tzinho aqui. E ele também vai ser o valor de PI aqui do ponto de interseção até o ponto de tangente aqui também, ó. Aqui também é T. Tá? Então, temos o T da esquerda aqui, que é do ponto de curva até o PI, e depois do PI até o ponto de tangente. Então, a gente chama esse Tzinho aqui de tangente externa. O AC é o ângulo central, né? Que vai ser esse deltazinho aqui, que vai ser o ângulo de deflexão que eu tinha falado para vocês. Aqui em projeto de estrada, a gente chama ele de ângulo central. Né? Que vai ser o mesmo valor daqui de baixo, ó. Tá bom? O R vai ser o raio da curva. E N, que tá aqui embaixo, né? Ou C, então vai ter, dependendo da bibliografia que vocês forem buscar, vai ter autor que usa N e vai ter autor que usa C, tá? Mas é a mesma coisa, que significa corda. O que é corda? Lá na topografia, corda significa o comprimento. Então, aqui a gente fala corda quando é o comprimento do ponto PC, né, até o ponto PT, só que em linha reta, não na linha de curva. O D vai ser o desenvolvimento entre o PC e o PT, ou seja, né, o desenvolvimento da curva, o comprimento dessa curva, né, toda aqui, então, eu vou até pintar de outra cor. Então, o desenvolvimento vai ser a curva mesmo, propriamente dita, né, o comprimento dela. O E é o afastamento, né, o Ezinho tá aqui. O que significa afastamento? O E é o afastamento entre o PI e o eixo aqui da curva. Então, essa linhazinha roxa aqui que eu tô pintando, ó, vai ser o nosso valor de afastamento, que também é um comprimento. E temos o centro da curva, que fica aqui embaixo, né? Que é o Ozinho aqui, ó. Né, que ele é o centro da curva.
Ok? Então, esse slide é bom vocês terem ele. Eu sei que a Rafa sempre imprime mesmo, mas todo mundo é bom ter essa parte do slide impressa para vocês sempre saberem o que significa cada ponto ali, onde que tá. Eita, Cada mas coisa. é ponto demais, hein? É bastante coisa. É bastante coisa para calcular. Hoje eu vou ensinar só 3 coisas desse tanto aqui, tá bom? Tá. Uhum. E normalmente o PC, gente, e o PT, eles vão virar estacas depois também. Então vai ter uma aula mais para frente que eu vou ensinar vocês a renomear as estacas para alocação. Então, além das estacas que vocês fazem no levantamento topográfico, né, no levantamento, vamos dizer, no anteprojeto, para poder fazer o cálculo das curvas depois que estão prontas as curvas, vocês têm que renomear os valores de estaca para poder colocar, vamos dizer, as subestacas que vão dar essas referências para poder fazer a curva lá, o pessoal da obra. Né? Então, tem as estacas antes e tem as estacas depois de calcular as curvas. Mas hoje a gente vai começar com a parte, com o começo, né? Com os começos dos cálculos. Essa parte de estaca vai ser no fim. Então, esse aqui é ponto pra caramba mesmo. Aqui eu já tinha colocado, né? A gente tinha falado para vocês que deflexão e AC vão ser a mesma coisa, vão ser o nosso ângulo ali. E aí, temos outros ângulos, outros valores, que é o grau e o raio de curvatura. O raio de curvatura, deixa eu ver aqui, esse valor aqui, ó, vamos pegar aqui do ponto PC, acho que eu vou pegar uma outra cor verde, estava melhor aqui. Né, aqui do ponto PC, ó, até o ângulo, o ponto central, né, que é o O, a gente vai ter uma medida, certo? Que é o raio. Então, aqui a gente vai ter essa distância, que ela é calculada por essa fórmula aqui. Vai ser o E de afastamento, secante do ângulo central, dividido por 2 menos 1. E temos também o grau de curvatura, que é esse G aqui, ó, que vai ser definido como o ângulo central subtendido por uma corda de 20 metros. Ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui, né, ou fazer uma linha reta aqui de uma corda de 20 metros e refazer o cálculo, eu vou ter esse G, que a gente chama de grau de curvatura. Tá? Mas esses dois... essa corda de 20 é fixa? É sempre 20? Aqui no Brasil a gente sempre usa 20. Tá, entendi. E quando você fala em corda, é uma linha reta, né? Isso. Tá. É uma linha reta. Tá. Isso aí. Que ela também pode... E o grau de curvatura, ele pode ser calculado como 180 vezes... Isso aqui, o AB seria o valor da corda, né? Caso mude, né? Mas normalmente aqui é padrão no Brasil a gente usar 20. Mas vai que vocês pegam um livro que o autor é de outro país, ele talvez usa o valor da corda de outro tamanho. Né? Então, é aqui que a gente coloca o 20, no AB. Então, aqui quando vocês forem fazer grau de curvatura, vai ficar 20 aqui no lugar desse AB. Sobre π vezes o valor do raio. Né, do raio que eu calculei aqui em cima. Tá? Mas esse aqui é só para vocês já verem a fórmula e aonde que fica os pontos, né? Para depois eu poder ensinar isso para vocês. Porque esse aqui, antes a gente tem que saber outros dados para depois poder achar o raio. Deixa eu ver outra coisa importante aqui. Então, essa linha reta aqui seria a corda total, né? Da curva. E aí temos a corda de cada parte aqui. O que é a corda total? A linha horizontal reta aqui, que o CT. Ah, tá. De PC a PT. De PC a PT, isso. Tá. Tá bom? Porque como depois a gente tem que separar por cordas de 20 em 20, então vamos supor que essa curva fosse mais de 100 metros. Então, você tem que depois separar de 20 em 20. Por isso que vai ter grau de curvatura, porque o grau de curvatura ele não pode ser maior
do que a corda de 20 metros que você está usando. Então, por isso você tem que fazer o cálculo com relação a essa corda. Entendi. Entendeu? Ô, Amanda, Oi. então, para cada letrinha, para cada, não é letrinha que fala, enfim, a letrinha, esse tanto de letrinha que tem aí, cada vai ter uma forma específica pra Vai, gente achar. vai Meu sim. Deus do céu. A, Tá un... bom. Quero a, ver un... nós gravar isso tudo. a única coisa que provavelmente você já tem, com base no levantamento topográfico, vai ser esse delta aqui, né? Que é a deflexão, que isso aqui, o teodolito, a estação total, você já consegue pegar. Ah, minha filha, mas para mim fazer o cálculo disso aí agora, eu tenho que pegar trem tudo lá atrás, que eu não vou lembrar, não. Então, para a gente saber o raio, né, que a gente usa numa curva, ele é meio que tabelado, né? Porque se o raio for muito pequeno ou muito grande, isso pode influenciar na velocidade do carro, na rampa da curva. Tipo, o quesito de segurança pode não trazer a segurança necessária para a rodovia, né, para a estrada. Então, existem tabelas, e essa aqui é uma que eu peguei, e depois vocês vão ter as disciplinas de estradas que vão explicar melhor esses dados, né, que vocês podem usar. Então, aqui eu peguei, por exemplo, uma rodovia de classe 1. Eu não sei se falar para vocês agora quais são as características de uma rodovia de classe 1, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó, se o lugar onde estiver fazendo a curva for plano, a velocidade que a gente vai estar trabalhando seria 100 km por hora. E aí, o raio mínimo aqui, ó, que eu circulei de vermelho, né? O raio mínimo da curva teria que ser 345. Se o terreno for ondulado, o raio mínimo tem que ser 210. E se for montanhoso, o raio mínimo tem que ser 115 metros. Então, isso é meio tabelado. Então, provavelmente, quando eu passar exercícios para vocês, eu já vou ter dado o raio da curva. Tá? E aí, vocês vão, a partir dele, né, calcular os outros. E aí vai ter as rampas máximas, ó, que pode ter quando for fazer em perfil longitudinal. E seria isso. E eu peguei lá, eu até coloquei a fonte aqui que eu peguei do DENIT, essa tabela. Então, dependendo do jeito que é a rodovia e de como que é o terreno, vai ter esses limites mínimos do raio de curvatura e depois para colocar as plaquinhas de velocidade que os carros vão poder percorrer. Então, pensando em ordem prática, a limitação do cálculo de uma curva é 5.000 metros, né? Ou seja, 5 quilômetros. Eu não consigo lembrar agora de algum lugar que eu passei que tem uma curva de 5 quilômetros. Não lembro agora. Provavelmente deve ter em algum lugar, né? Mas isso é uma limitação de ordem prática. Mas no caso, se você tiver uma curva desse jeito, você nem sente que é uma curva, porque deve ser muito pouquinho assim, o que você vai virando o carro, né? Porque é muito grande. Provavelmente o raio dela vai ser bem grande. Então às vezes você nem sente, você tá dirigindo achando que você tá andando reto. Quase reto, é. Ó, Eu queria curvas. saber quem fez a estrada de Paraíso a Santo Mais, porque olha, você vai me desculpar, ninguém fez esses cálculos. Porque, meu Deus do céu, ali tem curva lá que é pior que esquina, ué. Nossa Senhora. Ai, é terreno montanhoso. A curva tem que ser de raio pequeno. Não, mas, tipo, por Deus, tem uma curva lá que eu tenho medo, sério. Se eu for motorista, eu, eu não ando lá. Nossa, eu tenho muito medo. Parece que se vir um caminhão de cá e um ônibus, nossa senhora. Olha, ó Deus na causa. Ai, ai. Daí, indo pra Jacuí também, viu? Tem curva pra Dedéu. Tem. Tem lugar, lugar que é só curva. É. Curvas com raios superiores tendem a se confundir visualmente com tangentes, ó, que foi o que você falou, né? Uma curva muito grande, né? Você nem percebe que é uma curva, né? Porque ela vai parecer reta.
Obedecidos esses limites, né, ajustar as condições topográficas locais, então minimizar as intervenções, ou seja, se for montanhoso, tem que obedecer aquela regrinha que eu mostrei da tabela. Se for montanhas muito rochosas, talvez não seja viável por questão de custo, né, para poder passar ali. Então, você tem que analisar todas as condições topográficas do local para poder fazer essa análise de custo-benefício para o projeto da estrada. Fixado o raio de curva, a concordância poderá ser calculada analiticamente ou usando outra ferramenta como o programa AutoCAD. Então, a partir do momento que a gente define o raio que essa curva vai ter, a gente consegue desenhar rapidinho no CAD como que fica a curva, né? E vocês vão ver também como que a gente faz esses cálculos na mão, que seria a parte analítica. Porque lá, quando você seleciona o comando Concorde lá do AutoCAD, a primeira coisa que ele te pergunta é qual que é o raio que você quer usar. Né? Se você olhar na barra de ferramenta, ele vai estar perguntando lá, qual raio? Que seria esse raio aqui. Então, se eu estiver projetando uma estrada, e eu falar assim, o raio é 100. Tá, digito o raio 100 na ferramenta Concorde e clico lá nas duas linhas. Ele automaticamente já vai fazer a curva para mim. Pronto. Simples e fácil. Né? Só que aí eu tenho que saber os outros dados, os outros parâmetros, porque depois, na hora que o pessoal for para campo, né, colocar as estaquinhas, eu tenho que ter feito esses cálculos para poder colocar as estacas nos lugares certos. Porque o AutoCAD ele já vai fazer automático lá. E você não precisa falar para ele qual é o ponto de curva ou o ponto de tangência. Nem quanto que é o tamanho da deflexão. Se você só colocar o valor do raio, o AutoCAD já faz automático. Então, as outras equações aqui que a gente tem que fazer é achar os valores de tangência, né, que é da tangente externa, que é esse T aqui. Porque como a gente vai partir desse ponto de interseção, que é o nosso, ele vai estar já fixo, eu faço esse cálculo para poder saber quantos metros eu vou vir aqui para trás, né, para a esquerda, para poder saber onde que começa o ponto de curva. Então, vai ser o valor do raio vezes a tangente de AC sobre 2. O desenvolvimento, que é o tamanho da curva, né? Deixa eu pôr de outra cor aqui. O desenvolvimento, que é o tamanho da curva, vai ser essa fórmula aqui de π vezes o raio vezes o ângulo central dividido por 180 graus. Isso quando o nosso AC estiver em graus. Então, se ele estiver em radianos, em graus, aí tem que ajustar a fórmula, tá? Então, se o AC estiver em outra unidade de medida, vocês transformam ele para graus e joga na fórmula aqui. O desenvolvimento, né, que eu falei para vocês, vai ser a distância aqui, ó, da curva. Então, a resposta aqui é metros, tá? Lembrando que se eu der o raio em quilômetro, aí a resposta do desenvolvimento vai ser em quilômetro, tá? Então, cuidado aí também com as unidades de medida. E o E, que é o afastamento, né, que é esse valor aqui, ó. Ele vai ser o valor da tangente externa, que a gente vai ter calculado aqui em cima, vezes a tangente de AC sobre 4. Então, as fórmulas estão até simples, gente. Dá para fazer tranquilo. Hoje, a gente vai focar só nessas 3 fórmulas aqui e fazer exercício dela, tá? Para vocês verem como é que é. Então, a gente vai achar tangente externa, que é essa linha verde aqui, né? A linha azul, que vai ser o comprimento da nossa curva, e o afastamento, que é o comprimento aqui que eu vou ter que afastar do ponto de interseção para achar o centro da curva, né? Então, que vai ser o Ezinho. Ok? Então, pensando agora só nesses 3. Esses 3 estão fáceis de identificar, né? Então, não vou falar que tá difícil, mas vou até tirar uma foto aqui, porque é na hora que chegar Na hora que a gente o calcular, exercício,
Não precisa ficar voltando. Aí. Isso aí. Então, um exemplo aqui, ó. Eu dei esse alinhamento e vou pedir para vocês achar a tangente externa, o desenvolvimento e o afastamento. E aí eu só falei que o raio é. Não pode, tem que ter um ângulo central também, né? Eu acho que eu vou dar ele aqui, deixa eu ver. Dei. Então eu falei que o raio da curva que eu quero é 156,37 metros. E o meu ângulo central é 46 graus. Então eu dei essas duas informações e vou pedir para vocês acharem a tangente, o desenvolvimento e o afastamento. Então vamos lá, eu vou digitar aqui com vocês, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar a tangente, né? Porque o afastamento a gente precisa da tangente. Então vamos já achar ela primeiro. Qual que é a fórmula mesmo? Fala aí para nós, Rafa, já que você tá com a fotinha. Rafa. Eu tô aqui falando, o trem tá fechado. O microfone. É igual a R vezes tangente, a parêntese, AC, dividido por 2, fecha parêntese. Isso aí. Então, vai ser... Eu vou pôr aqui na frente para depois caber as outras embaixo, né? Então, a nossa fórmula vai ficar, ó, 156,37, né? Que é o raio da curva, vezes a tangente de 46 sobre 2. Isso. Então, façam aí na calculadora de vocês. Vamos ver se vai bater tudo certinho. Deixa eu só pegar um fone aqui. Isso, eu a minha filha, aqui, achei. Vai ficar, então, 46 dividido por 2, 23. 23 vezes tangente de 23. É tangente de 23 que coloca, né? Isso. Tangente de 23 é igual a 0. Tangente. Peraí, só um minutinho que eu vou fechar aqui a porta. Tá bom. Tangente de 23 é 0,42. Aí 0,42 vezes 156,37, 62,54. Tá certo? Eu acho que você arredondou alguma coisa? Não. Arredondei a tangente, né? Que deu 0,42 e um tantão de número. Quantas casas decimais você usou? Só 2. Tem que usar mais, né? Use mais. Porque aqui, se você fizer direto, dá 66,37. Então, tenta usar aí umas 5 casas decimais, pelo menos. Então, deixa eu refazer, peraí. 46,2. Tangente de 23 vezes. Aí deu 63. Deu esse valor mesmo. É porque aí, em vez de apagar, eu já fiz direto.
É isso aí. Certo. Então, esse número aqui, esse valor, né, a tangente 66,37, vai ser a distância que, partindo aqui do meu ponto de interseção, eu vou recuar, né? Então, aqui vai ter 66,37 para poder achar onde que começa a minha curva, né? Onde que eu acho o PC. Então, achei que a tangente é 66,37, então usa essa distância e aqui vai ser o meu PC. Entendeu? Entendeu? Depois a Uhum. gente pode até fazer no AutoCAD para ver se o CAD vai dar os valores parecidos, assim. Depois de eu jogar o Concorde, a gente pode medir os pontinhos para ver se dá parecido. É que no AutoCAD acho que vai dar um pouquinho diferente, que ele usa os mínimo número, né? É bem preciso dele. Uhum. Vamos para o desenvolvimento, então. O desenvolvimento vai ser partindo aqui do PC, né? Vai ser a curva, né? A distância da curva, até encontrar o outro ponto ali, que é o PT. Ah, lembrando também que esse 66,37 também é a distância até achar o PT. Então, aqui também é o PT, ó. Certo? A tangente externa é dos dois lados. Entendi. Então, no desenvolvimento, qual que é a fórmula do desenvolvimento? Delta, ó. Gente, como é que chama? Pi? Esqueci. Pi, isso. Vezes R, vezes AC. Tudo isso dividido por 180 graus. Certo. Então, ó, lembra de Aí, usar aí o tem uma pi da observaçãozinha. calculadora. Tem uma observaçãozinha. Uhum. Que para AC é em graus. Isso. Então, aqui, ó, nosso ângulo central, que é o AC, é esse 46 aqui, ó, né? Que é a deflexão. Então, ele tá em Uhum. graus, beleza, 46 graus. Então, vai ficar π vezes 156. Usem o π mesmo da calculadora, né? Para ficar bem preciso o resultado. Uhum. 156,37 vezes 46 dividido por 180. Vamos lá. Cadê meu pi aqui que eu esqueci onde ele está? Achei aqui. O 46 eu coloco ele em grau, né? Ou não? Não precisa, porque como vai estar dividindo aqui pelo 180, vai quebrar o grau dele, entendeu? Então, se você colocar no 46, você tem que colocar no 180 também, Ah, tá. tá? Então não precisa usar grau. Entendi. Então vamos lá, calculadorinha. Tudo por 180. Só se a sua calculadora achar que tá errado, aí qualquer coisa você põe, mas normalmente não precisa. Pi vezes. Por 180. Cleide, você tá aí? Cleitinho tá quietinho. Deu 125,54. Isso. 125,54. Aí vai ser metros. Então, beleza. Toda A curva unidade nossa é aqui metro? vai estar. Oi? Toda unidade é metro? Se o raio for o metro, sim. Tá. Tá? Vai depender do valor do raio. Cleide, tá entendendo? Tô sim, tô acompanhando direitinho. Beleza. Então, esses 125 metros aqui vai ser o comprimento aqui da nossa curva, tá? Com ela em curva, não em linha reta, com ela em curva. Lembrei de outra coisa também, que é essa observação.
Se a nossa deflexão aqui tiver em grau, minutos e segundos, vocês têm que passar para graus decimais para poder fazer esse cálculo, para não dar erro. Como é que é? Fala de novo. Se a deflexão tiver em graus, minutos e segundos, vamos supor, se aqui fosse 46 graus, 12 minutos e 35 segundos. Ah, tá. Tem que passar para Para graus decimais, ia ficar, 40, sei lá, 46,327.802 graus. Entendi. Tá bom? Uhum. E aí na calculadora eu já ensinei para vocês como que faz essa conversão rapidinho? Não, acho que não. Na calculadora não. A gente aprendeu a conta mesmo. Na calculadora é assim, ó. Vocês, por exemplo, eu digitei 45 graus, 10 minutos e 10 segundos. Aí vocês dão o igual, né? Para ela aparecer aqui embaixo. Aham. E aperta a bolinha do grau de novo. Nossa, você fez nós sofrer tudo, aqueles cálculos. Ah, não acredito. Eu não posso ensinar as praticidades antes de vocês saberem a teoria. Gente. Aí deu 45,1694 Isso aí. Tá? Então é assim que a gente transforma, é a mesma coisa. Ó. Agora, para você transformar esse 45,169444, é só você apertar a bolinha do grau de novo. Olha lá. Aí volta. Entendi. Aí volta. Esperta. Eita, meu Deus. Peraí, deixa eu botar aqui que... Ok, então, se tiver em grau, minuto, segundo, transforma para graus decimais para poder colocar nessa fórmula, tá? Uhum. Vamos de azulzinho agora para calcular o afastamento. O afastamento, qual que é a fórmula? Fala para nós. E é igual a T vezes tangente de AC dividido por 4. Beleza. Então, lembrando que o afastamento vai ser a distância a partir do ponto de interseção até ele encostar aqui na curva. Uhum. Tá? Vai ser essa parte aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso E. A tangente a gente já calculou, né? Que é o 66,37. Isso, 66,37 vezes tangente, né, de 46 sobre 4. Vamos lá calcular. Tangente de 1,5 vai dar 0, deu 13,503. Isso aí. 13,503 metros. Então, essa vai ser a distância que eu vou ter que fazer o afastamento aqui para poder começar a curva. Tá? Então, lembrando que aqui é o meio da nossa curva, né? Se pensar na estrada, na rodovia, é aquela faixinha amarela, vamos supor, né? Que seria o meio da rodovia. Entendeu. Tá? Uhum. Bom, tá fácil. Nossa, parece que quando eu dei esse negócio semestre passado, parece que foi mais difícil. Bom, acho que deu para vocês entenderem essa primeira parte, né? Eu preciso que vocês fiquem craques nesses 3, que aí depois a gente passa para os próximos, tá bom? Então, como atividade da semana, eu vou deixar lá separadinho no Classroom, ó, vão ser dois exercícios de cálculo, tá? O primeiro é esse aqui, ó, já observa aqui que a nossa deflexão está em grau, minuto, segundo, tá? Então, com base nos valores apresentados na figura abaixo, calcule as tangentes externas, o desenvolvimento e o afastamento, que são esses 3 que a gente aprendeu agora. E o valor do raio, ó,
já dei aqui, né? 200. E o valor da deflexão a gente tem aqui, que é o... No caso, a minha curvinha sairia do N e iria até uma que não tem aqui, no caso. Supondo que... Porque o PI é meu início, né? É um pontinho aqui. Uhum. Aí, eu não teria que ter tipo, sei lá, um N2 aqui do lado de cá? Não, não Do precisa, lado não. direito? Não, não precisa. Porque aí o ponto que você vai achar aqui, ele vai ser o PT. Vamos supor que tivesse outro estaca, o P2 tá lá Isso que eu mais tô pra falando. frente. Não, ele pode estar lá mais pra frente. Tá. Tá? Que aí seria o ponto, esse ponto assim de estaca do levantamento, né? Seria do levantamento primário, que seria o levantamento topográfico. Aí o PC e o PT são os pontos que você calcula, então eles seriam pós-cálculo. Entendi. Mas é isso aí que confunde a gente, ó. A gente fez um que tinha todos os valorzinhos bonitinhos, os 3 pontos. Aí a gente chega para calcular, a gente bate e faz a meca, tá faltando um ponto. Mas aqui, ó, eu nem encostei nele pra você ver, ó, tá vendo? Eu fiz ele até maior. Então tá certo. Certo? Beleza, então. Bom, e é isso. Então eu acho que vai ser Você esse vai aqui. já colocar esse slide no grupo, né? Vou colocar já. Aí o 2 aqui, ó, é a mesma coisa também, ó. A partir dos dados projetados de uma curva circular, calcule. Aí aqui, a única coisa que vai mudar é que, ó, tá vendo aqui que eu dei o afastamento? E aí eu quero que vocês achem o raio. Raio. Entendeu? Então é como se vocês fossem inverter a fórmula. A fórmula. Isola o raio dela e aí vocês acham um raio. Tá? E aí calcula os outros dois, né? Que é a tangente e o desenvolvimento. Então aqui, ó, já tem o PC e o PT, porque aí vai ser a distância do PI até aqui, vai ser a tangente. E do PI até aqui, PT, também. Aí o afastamento eu já dei. O valor aqui também está em grau minuto segundo, né? Da deflexão. Então lembrar de converter para graus decimais. E esse valor da estaca aqui, ó, é só o nome dela, tá? Então, isso aqui vocês ainda não precisam se incomodar com esse nome aqui da estaca, que isso eu vou ensinar mais para frente, que isso aqui é pós-cálculos. Tá. Tá bom? Beleza. E vai ser isso. Já vou colocar lá agora. Tá. E aí, vocês podem fazer amanhã, que é rapidinho. Esses cálculos são fáceis. Amanhã eu vou fazer o outro seu, que eu tenho que assistir a aula, né, para fazer. Se eu assistir a última aula sua, eu consigo fazer ou não? Tem que assistir as 2 últimas. Ah, consegue. Consegue assistir. O último exercício, né? Para Só entregar amanhã. Só a última. Tá. Então, beleza. Tá bom? Então, boa noite. Boa noite. Bom descanso. Fique com Deus. Obrigado. Eu que agradeço. Também. Tchauzinho. Tchau, boa semana. Para você também.